Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre o UFC 303 que acontece no próximo sábado e na luta principal teremos Alex Poatan contra Iri Prochazka, a revanche entre eles. Teríamos o Conor McGregor no card, mas ele saiu por conta de lesão e acredito que para a maioria de vocês aí o card ficou melhor, né, com o Poatan do que a volta do McGregor, né? Enfim, o McGregor deve voltar em breve, o que interessa é que teremos uma baita luta na luta principal e antes de começar a falar o card, as cotações e etc, eu queria avisar vocês que tem promoção lá na Stake para a luta do Poatan. A Stake é a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil e o link está aqui embaixo do vídeo no comentário fixado se você quiser abrir sua conta, fazer sua fezinha. E qual é a promoção? A promoção é a seguinte: se você fizer sua aposta ali no Poatan no valor mínimo de $5, que dá aqueles que eu sempre falo, R$ 25, dá mais de R$ 25, né? Bota R$ 30 porque para não ter problema ali com cotação, né? Mas a aposta mínima é de $5. Se você aposta ali só na vitória do Poatan, aquela aposta simples que eu sempre falo, se ele vencer no primeiro round por nocaute ou finalização que seja, né, você lucra em dobro até um limite de $100. Então, se você já vai apostar no Poatan de qualquer forma, na vitória dele simples ali, se for acima ali dos $5, você já está participando automaticamente da promoção. Lembrando que se ele nocautear no segundo round, você ganha sua promoção não, você ganha sua aposta normalmente, só a promoção que não. Então a promoção é um a mais, né? Então você que já estava de olho aí na cotação, né, para apostar no Poatan, você que acredita, né, claro, na vitória dele, fica de olho, aproveita. Lembrando que tem também a promoção da decisão dividida, que me salvou no último UFC, né, porque eu apostei um cara, o cara perdeu, e aí foi decisão dividida, então a Stake devolveu meu dinheiro, porque eu também tinha feito a aposta acima de $5, né, então isso ajuda demais, né, então tem muitas promoções em outros esportes também, é só clicar em esportes e na aba promoções da Stake para vocês conferirem as promoções. Lembrando que a promoção do Poatan também tem todos os termos e condições lá no site da Stake, o link aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, qual é o horário de início do card do UFC 303, né? Começa às 19 horas, horário de Brasília, às 7 da noite. Então é aquele card no horário padrão, vamos dizer, né? Que vai até mais tarde, né? Eu prefiro um pouco mais cedo, né? Mas, enfim, paciência. E o card principal começa às 23 horas, às 11 da noite, horário de Brasília. Então é aquele card que vai até 2, 3 da manhã. E o vídeo de resultados aqui sai também no meio da madrugada, é só você ficar de olho. Se você for dormir logo depois da luta principal, é só você acordar e voltar aqui, né? Então vamos lá, categoria peso galo, Rick Simon enfrenta Vinícius Oliveira, o meu xará. E o meu xará não é favorito, o Rick Simon tem 67% de favoritismo, ele paga R$1,46 e o Vinícius paga R$2,90. É uma luta bem interessante. Eu acho que até concordo com o favoritismo do Rick Simon, ele é um cara muito bom, um cara chato de lutar contra, mas o Vinícius vem também se provando um excelente lutador. Então, a minha torcida aqui é totalmente pro Vinícius, né, pro meu xará, mas o meu palpite é pro Rick Simon, tá? Isso é natural, já quero usar esse exemplo aqui, né, para vocês entenderem. Palpite é uma coisa, torcida é outra. Então, minha torcida, né, completamente pro Vinícius, mas o meu palpite acaba sendo pro Rick Simon. Depois, peso mosca, Carlos Hernandes enfrenta o Rei Tsuruya, e o Rei Tsuruya é muito favorito e ainda assim não é o maior favorito do card. Ele tem 81% de favoritismo. Na Stake ele paga R$1,22 e o Carlos Hernandes paga R$4,80. Na terceira luta, categoria peso pesado, temos o veteraníssimo Andrei Arlovski enfrentando o Martin Buday. O Martin Buday é favorito com 72%, na Stake ele paga R$1,38, enquanto o Andrei Arlovski paga R$3,33. Na próxima luta, categoria peso palha, temos a Gillian Robertson, 15ª do ranking, enfrentando a Michelle Waterson, que é a 14ª, e a 15ª é a favorita. A Gillian Robertson tem 62% de favoritismo, lá na Stake ela paga R$1,59 e a Michelle Waterson paga R$2,50. Na próxima luta, categoria peso galo, temos o Peyton Talbot enfrentando o Yanis Ghemmouri, e aqui a gente tem o maior favorito do card, com espantosos 92% de favoritismo. O Peyton Talbot paga R$1,07. Que favoritismo do Peyton Talbot, hein? 92% é absurdo, né? E o Yanis Ghemmouri tem não, né? Ele paga R$10 atualmente. Então é algo assim surreal. Parece que o Yanis Ghemmouri vai entrar, sei lá, sem um braço, sem uma perna, sei lá, vai entrar de cadeira de roda, não sei, vai entrar doente, porque, caraca, R$10, meu amigo, é
muita coisa. Por mais que o cara realmente tenha dificuldade assim, não tem qualidade para vencer o adversário, porra, R$10 assim, é surreal, né? Depois, na próxima luta, peso pena, temos Charles Jourdain enfrentando Jean Silva, e aqui é o oposto da outra luta. A gente tem um equilíbrio muito grande. O Charles Jourdain é levemente favorito, ele tem 53% de favoritismo, paga 1,84, e o brasileiro Jean Silva paga R$2,06. Na próxima luta, categoria peso pena, a penúltima luta do card preliminar, temos André Fili contra Cub Swanson, e o André Fili é favorito com 68%, ele paga 1,45 na stake, enquanto o Cub Swanson paga 2,95. E na última luta do card preliminar, categoria peso médio, temos o Joe Pyfer enfrentando o Marc-André Barriault, e o Joe Pyfer tem 72% de favoritismo, bastante favorito, ele paga 1,37, enquanto o Marc-André Barriault paga 3,35. Entrando no card principal, categoria meio médio, o card preliminar tá legal, mas não tem nada de excepcional, né? Vamos ser justos aqui. Só que o card principal tá legalzinho, né? A gente começa com Ian Garry contra Michael Page. Eu tô muito interessado nessa luta. A gente tem o Ian Garry em 7º no ranking e o Michael Page em 14º. O Ian Garry tem 55% de favoritismo, paga R$1,79, e o Michael Page paga 2,13. Para mim, esse aqui é um verdadeiro teste pro Ian Garry, tá? Eu acho que se ele vencer o Michael Page, eu vou considerar ele realmente um cara de verdade, né? Ele vem me convencendo toda a luta, né? Eu acho que o Michael Page é um bom teste para eu falar, realmente esse moleque é diferenciado e tal. Eu já acho ele acima da média, lógico, né? Mas eu tô meio chato, né, com o Ian Garry, né? Tô perseguindo um pouco, mas eu acho que aqui tem um verdadeiro teste. E aqui, eu sei que o Michael Page é só um trocador, né? É um cara que não é completo, né? Mas aqui a gente vai ter um desafio pro Ian Garry, que é o seguinte, ele vai lutar MMA ou ele vai deixar o ego subir na cabeça e vai querer ganhar do cara na trocação, né? Então isso é um bom teste, né? A gente saber se um cara do hype realmente é bom ou não é só o cara ser bom na trocação, às vezes bom ali na luta agarrada, não, acho que entra um pacote, né? Entra o QI de luta, entra se o cara é um cara inteligente ali realmente na hora, inteligente emocionalmente até, né? Não só QI de luta na base da estratégia em si, o que fazer, como fazer, mas também a inteligência emocional. Se ele tomar um atraso ali do Michael Page, né, ele vai ter calma, né? Ele vai conseguir, se ele se frustrar, voltar e ser melhor, né? Ele vai ali ouvir o corner. Então, assim, é um conjunto de coisas, né? Então, eu acho que o Ian Garry vem fazendo muitas lutas, vem rendendo bem, eu venho me surpreendendo mesmo, e talvez aqui seja, pra mim, né? Isso é uma opinião pessoal, o teste que dê pra considerar ele realmente, que o hype, né, realmente seja verdadeiro, né? É isso, eu acho que o Michael Page é um lutador muito bom. Então aqui, se o Ian Garry lutar MMA, eu concordo com as bolsas, eu acho ele levemente favorito. Agora, se ele realmente não tiver muito afim de fazer a luta agarrada e tal, não sei o quê, aí eu acho que existe um perigo realmente muito grande, né? Eu, particularmente, os dois em pé, eu acho o Michael Page melhor, tá? Então, sei lá, eu acho uma luta perigosa. O Ian Garry vai ter que lutar MMA. E assim, não é tão fácil também. Não é só ele decidir lutar MMA e pronto, a vitória é tranquila. Não, porque o Michael Page se defende bem, tá? Das quedas principalmente. No chão é mais difícil, né? Ele não tem muita coisa pra fazer, só travar. Mas defender queda ele não é tão ruim não, ele defende bem. E se você entrar de qualquer jeito ele pode te acertar. Então é uma luta bem intrigante, né? Depois no peso galo, Macy Chiasson, 7ª do ranking, enfrenta a Maíra Bueno Silva, 3ª do ranking. E a Maíra é levemente favorita, ela tem 55%. Ela paga 1,78 e a Macy Chiasson 2,13. Aqui muita gente pode pensar, pô, não tá muito parelho, não? Né? A Macy Chiasson é a 7ª do ranking, é uma lutadora que muita gente nem conhece, era dona das luvas que eu tenho aqui, né? Quem viu meu vídeo abrindo a caixa deve ser sabe que as luvas que vieram na minha caixa é da Macy Chiasson. Então, assim, pode achar a cotação estranha, mas eu sinceramente não acho, tá? Eu acho que a cotação está perfeita. Eu acho que a Chitara é favorita, sim, mas 55%. Eu não acho que é muito mais que isso. A Macy Chiasson pode não ser muito conhecida, mas é uma boa lutadora, tá? Não é qualquer lutadora. Se subestimar, então, aí acabou, né? Não acho que é o caso. Tá? Não acho que a Chitara vá subestimar. Mas a Macy Chiasson, acho que às vezes ela não tem a fama, não tem... realmente não é conhecida, eu acho que ela passa meio batida. Sabe aquela lutadora que não é nada demais, né? Não é excepcional, mas não é tão ruim.
Então é uma lutadora um pouco acima da média ali, só que ela não tem realmente visibilidade, não tem, né, não aparece muito. Então eu acho que é uma luta importante para ela, ela vai enfrentar a terceira do ranking, então se ela ganhar ela sobe demais. Então assim, ela vem teoricamente sem pressão, né, porque vai pegar uma atleta que tá no topo, e se ela ganhar realmente ela tem uma recompensa muito boa, ela entra no top 5 e tal, então vale muito para ela. E para Chitara é aquela coisa, ela não pode perder, porque senão realmente dá uns passos para trás. Então, sei lá, eu acho que se for pensar no psicológico, a Chitara entra com mais pressão, a Chiasson não entra tanto, né? O que torna a luta um pouco mais difícil. Então, sei lá, eu vejo qualidade nela para fazer frente mesmo, mas ainda assim, claro, eu acho a Chitara a favorita. Enfim, vamos para a próxima luta, meio pesado, Anthony Smith, 10º do ranking, enfrenta Roman Dolidze. Mudou muito, né, a luta do meio pesado aí, era um, era outro, enfim, ficou uma zona, mas a luta atual é essa, espero que não caia, e o favorito é o Roman Dolidze, que não está ranqueado, ele tem 57% de favoritismo, ele paga 1,69, enquanto o Anthony Smith paga 2,29. Aqui eu entendo a cotação, né, porque o Anthony Smith não tá numa boa fase, né, por mais que tenha vencido e tal, é um cara que a sensação é aquela que o tempo dele já foi, né? Então dá para entender. O Roman Dolidze é um bom lutador e, sei lá, eu acho que até concordo com a cotação. Acho que o Dolidze é levemente favorito, mas também nem muito não, porque o Roman Dolidze também, na minha visão, não tem nada excepcional. E o Anthony Smith é um cara que antigamente era muito bom. Hoje em dia, pela fase e tal, não sei o que, tá mais ou menos. Só que esse mais ou menos dele dá para ganhar do Roman Dolidze. Então eu entendo aqui o equilíbrio, né? E indo para a penúltima luta, peso pena, Brian Ortega enfrenta Diego Lopes. Brian Ortega é o terceiro do ranking, o Diego 14º. E o Diego é favorito, né? Mesmo sendo o 14º, enfrentando o top 3, ele tem 57% de favoritismo. Ele paga 1,72 e o Brian Ortega 2,22. Aqui, acho que vai ser uma das poucas lutas que eu vou discordar, né, do favoritismo. Eu entendo e concordo que o Diego é um fenômeno, tá? Eu acho ele muito bom, gosto demais do estilo dele, talvez seja um dos caras que eu mais gosto de assistir atualmente, dos brasileiros, né? É um cara que parece muita gente boa, eu já conversei com ele uma vez, né, no podcast lá com o Rafa e tal, então assim, eu torço demais por ele, mas eu não concordo com o favoritismo, tá? Eu acho o Brian Ortega levemente favorito. Eu acho que eu inverteria esses números. Eu daria 57% de favoritismo para o Brian Ortega, para usar o número que está atualmente. E a cotação também inverteria. Eu colocaria 1,72 para o Ortega e 2,29... 2,29 não, 2,22 para o Diego Lopes, tá? E por quê? Né? Você pode pensar, pô, mas o Diego é muito bom na luta agarrada, no jiu-jitsu, que é o bom do Brian Ortega também. E, na trocação, o Diego Lopes vem se provando muito bom também. Teoricamente, quando são dois caras da luta agarrada, eles lutam em pé ali e tal, então pode ser a vantagem do Diego Lopes, né? Enfim, é realmente uma luta difícil de saber o que vai acontecer. Porém, como o Brian Ortega está no topo ali, e se a gente for ver os últimos adversários dele foram caras lá daquele nível, eu acho que aqui pode mais ou menos acontecer o que a gente vê acontecendo quando um cara mais para trás, que pegava caras não ranqueados, ou o cara no comecinho do top 15, dá esse salto, tá? Então aqui eu acho que isso pode acontecer, né? O Brian Ortega tá acostumado com pedreira, então ele não vai ter tanta surpresa. Agora, o Diego vem enfrentando caras do nível que o Brian Ortega vem enfrentando? Não. Então ele vai pegar um cara que não é o mesmo nível, entendeu? Então eu acho que pode sim ter uma diferença. A minha torcida aqui é total pro Diego, assim como a luta do Vinícius lá no card preliminar, mas questão de palpite, de favoritismo, eu acho o Brian Ortega leve favorito. De novo, presta atenção, leve favorito, tá? Claro, o Diego tem chances muito boas aqui, mas eu, se fosse um odd maker, né, eu enxergaria o Brian Ortega como um leve favorito. E na luta principal, categoria meio pesado, Alex Pereira, o Poatan, enfrenta o Iri Prochazka, primeiro do ranking, ex-campeão, e o Poatan é favorito com 60%. Ele paga R$ 1,62 lá no stake e o Prochazka paga 2,43. Bom, aqui eu concordo com o favoritismo e com a proporção. Na verdade, a proporção para mim está no limite, tá? Eu acho que 60% é o máximo, mais do que isso eu acho exagero. E aqui é realmente uma luta que também é difícil dar palpite, né? Luta de meio pesado, peso pesado, nesse caso aqui que são dois trocadores, é bem difícil realmente, né? Porque tudo pode acontecer, né? Eu acho uma luta bem perigosa para o Poatan. Já falei várias vezes aqui falei da luta, inclusive da primeira, né? Que o Prochazka ganhou o primeiro round. É um cara bem difícil, o Poatan encontrou muitas dificuldades e tal. Só que eu ainda mantenho esse palpite no Poatan, assim como as bolsas, porque o Prochazka tem assim a maior deficiência dele na defesa dos golpes. Então, por mais que eu não seja
aquele cara que é cego pelo Poatan, que vai falar, qualquer golpe dele mata, porque o toque da morte, não sei o que, cara, é óbvio que ele tem mão pesada, mas a gente sabe também que não é esse exagero, né, de quem passa a idolatrar, passa do limite, né? Porque a gente viu, o blindado não foi nocauteado, né? O Blachowicz não foi nocauteado, muitos rounds o Poatan não venceu. Então, assim, eu sempre tento manter o cérebro funcionando e não só o coração, né? Então, o Poatan é extremamente perigoso e, de novo, meu palpite é para ele porque o Prochazka tem a maior deficiência no jogo, a defesa. Então, eu acho que ela é favorito por isso. Acho que uma hora ou outra o Prochazka vai bobear. O Prochazka pode dar trabalho como foi na primeira luta, pode vencer um round ou outro, pode sim dar uma queda e tal, não sei o quê, só que eventualmente ele vai dar uma bobeira e o Poatan é muito bom em achar esses espaços e deve acabar vencendo. Mas, de novo, eu acho uma luta muito difícil de dar palpite. Por quê? Porque o Prochazka acaba sendo um cara mais completo, ele pode sim optar por usar as quedas, como fez outra vez, ficar por cima, como fez outra vez, usar a cotovelada, como fez outra vez, ele pode dessa vez ser mais cauteloso e ir ganhando ali aos poucos, né? Não precisa nocautear, ele pode simplesmente ser estratégico, né? Desgasta os braços do Poatan, né? Faz uma luta misturada, ele tem essa vantagem de poder usar a trocação e fintar com as quedas, porque faz parte do jogo dele, né? Não faz parte do jogo do Poatan. Então, o Prochazka, ele tem caminhos, ele tem possibilidades, ele tem ferramentas, ele tem qualidade, né? Só que foi o que eu falei, a maior brecha do jogo dele é a defesa, que é justamente onde o Poatan capitaliza. Então, por mais que, como lutador de MMA, eu acho o Prochazka mais completo, e de fato ele lutando, a gente vê as opções que ele tem, ele realmente é mais completo, eu acho difícil ele vencer, porque a qualidade dele, maior, o jogo dele é a trocação. E nesse jogo ele tem a falha da defesa, que é a qualidade do Poatan, achar espaços e conectar os golpes potentes. Então, eu acho sim o Poatan leve favorito, porém, assim como quase todas as outras lutas aqui do card principal, são palpites difíceis, né? Se a gente for ver, essa luta do card principal é o maior favoritismo, e é só 60%. Então, esse card principal tá bem difícil. Se por um lado no card preliminar a gente tem favoritismos gigantes, no card principal tá tudo parelho. Então, é bem difícil. Sinceramente, gabaritar o card principal aqui eu acho bem difícil. Então, só para resumir aqui, eu vou fazer já que vocês pedem bastante, né, meus palpites, eu vou dar meus palpites aqui pro card principal. Na primeira luta do card principal, que é Michael Page e Ian Gary, eu vou ser teimoso, tá? Eu vou contra o Ian Gary de novo. Eu vou de Michael Page. Maíra Bueno Silva e Macy Chiasson, eu vou de Chitara. Depois Roman Dolidze e Anthony Smith, eu vou arriscar no Roman Dolidze, tá? Vou confiar, né? Vou confiar no Roman Dolidze aqui, mas é bem difícil. Diego Lopes e Brian Ortega foi o que eu falei, vou de Brian Ortega. E a luta principal vou de Poatan. Então, resumindo, Michael Page, Chitara, Dolidze, Brian Ortega e Poatan, tá? Esses são os palpites aqui. Lembrando, né? Palpites de bate-pronto aqui, né? Sem fazer vídeo de análise, tal, né? Só chutando aqui mesmo. Mas eu quero saber o de vocês. Comentem aqui embaixo. Vamos ver se alguém consegue gabaritar esse card principal, que nas bolsas estão praticamente ali tudo parelho, né? Tudo quase que 50-50, né? Tá bem difícil esse card principal. Esses são os meus chutes aí, mas eu quero saber o de vocês aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, cria sua conta lá no Stake, aproveita a promoção. Várias promoções vem dando certo. Aliás, acho que a última do Poatan também deu. Então, não digam depois que eu não avisei. Então é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!